Caros irmãos e irmãs, neste domingo a Igreja celebra Cristo Rei. O Evangelho para este domingo é Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e pudesse ler em sua casa esse texto e depois da leitura acompanhar os comentários que vamos fazer aqui deste texto. Primeira coisa, celebramos a festa de Cristo que é Rei. Porém, o seu reino não é deste mundo. Mas o seu trono é a cruz, a sua coroa é de espinhos, não há súditos, não há armas, não há exércitos, não há riquezas, não há lutas pelo poder. Seu reino não é deste mundo. Ele reina, diz a primeira leitura, como pastor. E como é que reina o pastor? Diz a primeira leitura. Como bom pastor, ele procura as ovelhas. Não são as ovelhas que o procura, é ele que vai à procura das ovelhas, sobretudo daquelas perdidas. Toma conta delas, outra frase belíssima, cada frase dessa daria uma reflexão, vou apenas citá-las. Terceiro, está no meio das ovelhas como aquele que serve, não está acima e nem abaixo, mas está no meio, como aquele que serve, para lembrar o lava-pés. Ele cuida das suas ovelhas, exerce cuidado sobre elas, resgata e reconduz a ovelha que está perdida ou que está extraviada, apacenta as ovelhas, quer dizer, dá de comer e de beber, e a comida é ele mesmo, ele é comida e é bebida para as ovelhas, muito belo isso. Aos domingos, quando vamos à missa, vamos comer deste pão, beber deste alimento, aliás, beber deste sangue, né? O sangue de Cristo. Sétimo ponto, ele faz repousar as ovelhas. Para repousar, só repousa quem tem paz. Se a pessoa está muito estressada, ansiosa, sem confiança em si mesma, sem confiança na vida, ela não repousa. Salmo 23, ele faz repousar, porque as ovelhas confiam nele. Ele enfaixa a ovelha da perna quebrada. Muito belo esse cuidado que ele exerce. Fortalece a ovelha doente. Décimo ponto, vigia a ovelha gorda e bela, para que não seja sequestrada, não seja roubada. Depois, apacenta e conforme o direito, dizer, não apacenta de qualquer jeito, não cuida do seu rebanho de qualquer jeito, mas conforme o direito, a justiça. E depois faz justiça entre uma e outra, porque há sempre uma ovelha mais sabida, não é? Então, mais esperta. Então ele faz justiça entre elas. Dada essa palavra de introdução, vamos a uma citação de um padre da igreja, Epifânio, que diz: o mesmo pastor separará as ovelhas dos cabritos, exercerá um julgamento, que é o texto de hoje. É um gênero literário que não é um gênero apocalíptico, não fala do final dos tempos, mas é um gênero de um julgamento. Alguém pode também interpretar como um gênero apocalíptico, é certo? Mas é um gênero, sobretudo, de julgamento. E aqui eu vou citar alguns textos antigos. O Talmud, por exemplo, o Talmud judaico dizia o seguinte, que Deus julgará o homem conforme a lei, se ele praticou a lei ou não. Já no texto de hoje aparece um outro critério para o julgamento, que não é a lei, mas é a vivência do amor. O amor está no centro de tudo. Um outro texto, uma outra reflexão, um outro parâmetro seria o Egito. No Egito se colocava, havia a tradição de pensar que depois da morte o coração da pessoa era colocado numa balança e seriam pesados seus sentimentos, e a partir da bondade e da maldade que habitava no coração, quer dizer, não contava as aparências, a partir daquilo que habitava no coração, a pessoa seria conduzida à presença divina ou conduzida ao castigo eterno. Interessante que nas catatumbas egípcias eram colocadas um texto pequeno que dizia algo muito interessante sobre isso. Dizia o seguinte: eu te dei pão
eu dei pão ao faminto, eu vesti-o nu, eu ofereci uma carona para quem não tinha um barco. Quer dizer, eu procurei agradar a Deus desta maneira. E assim a pessoa levava como que um bilhete para apresentar a Deus no julgamento final. Há um midrash antigo, o Salmo 118, que fala sobre o mundo futuro e diz: você vestiu nu, então esta será a porta pela qual você vai entrar no reino eterno. Você deu comida a quem tinha fome, essa será a porta pela qual você entrará no reino eterno. Você deu água a quem tinha sede, essa será a porta pela qual você vai entrar no reino eterno. Estas serão as portas. Não são castigos, não se tratam de castigos, essa separação de ovelhas e cabritos, mas se tratam de colheitas daquilo que foi plantado. Cada um recolhe daquilo que plantou, cada um recolhe daquilo que semeou. São apenas consequências daquilo que plantamos durante a vida para colher depois na eternidade. Uma outra pergunta que se pode fazer ao longo da reflexão desse texto é: qual a estatura do homem ideal? A estatura do homem ideal é daquele que sabe amar e que sabe cuidar, e não ama só quem merece. Aqui no texto nós vamos ver duas novidades muito interessantes que Jesus vai introduzir com relação às religiões antigas. Vale a pena pensar sobre isso. Muito bem. O que é a geena? Porque aqui se trata do fogo, da geena, de um lugar para onde as pessoas que não acolheram, não cuidaram do próximo serão enviadas. O que era a geena? Primeiro, a geena era um lixo, um lugar imundo. A palavra imundo vem do latim munda, ou mundo, munda, não é? Munda significa uma coisa limpa, imunda significa uma coisa suja, sem limpeza. Então ela se tratava de um lixão, um lugar sujo e ao mesmo tempo um lugar maldito, porque no passado aquele lugar serviu para fazer sacrifícios humanos, então serão jogados ali. É interessante que o texto grego não fala de uma condenação eterna, mas a tradução é essa, porque aqui se fala de suplício eterno, mas a tradução seria um lugar, um espaço, uma oportunidade de purificação eterna. Nós católicos chamamos isso de purgatório, não é? Mas seria essa purificação, ou esse momento de reconciliação consigo mesmo, com a sua consciência, com Deus, não é? Muito bem. Porque é interessante saber que haverá um julgamento. Jesus será o parâmetro desse julgamento. Que fazer o bem ou o mal não são a mesma coisa, terá uma consequência. E que o ímpio muitas vezes não espera o salário do bem ou da santidade. Não imagina que haverá esse julgamento. Ele vive hoje como se nunca houvesse a possibilidade deste futuro ou deste julgamento final. Muito bem. São João da Cruz diz que seremos julgados pelo amor no entardecer da nossa vida. Portanto, a omissão do socorro, da ajuda, será causa de julgamento. E a nossa vida pode ser jogada num lugar chamado Geena, pode dar outro nome, um lugar maldito e imundo. Quer dizer, quando vivemos só para nós mesmos, como diz a música que se canta na liturgia, quem vive somente para si, empobrece o seu viver. Então, quando vivemos somente para nós mesmos, corremos o risco de jogar a nossa vida no lixo. Bom, no texto de hoje, Jesus apresenta duas novidades com relação às religiões antigas, às outras religiões antigas. Porque todas as religiões antigas diziam que é preciso fazer o bem àquele que precisa, àquele que necessita. Primeira coisa importante, se falava do que tem fome, do que tem sede, do que está nu, do que está doente. Mas não se falava do preso. Por quê? Porque os presos eram considerados pessoas que estão ali porque fizeram alguma coisa e, portanto, estão sendo punidos. Eles não merecem sequer visita.
Essa é a mentalidade também de muita gente hoje, né? Mas Jesus diz no Evangelho que Jesus fala no preso: estive preso, não foste me visitar. Depois, a segunda novidade é que Jesus se identifica com os que sofrem. Nas religiões antigas se falava dos que sofrem, que devíamos ajudá-los, mas aqui Jesus se identifica. Ele é a própria pessoa que está sofrendo. Ele diz: quando você fez isso ou deixou de fazer, foi a mim que você fez ou foi a mim que você deixou de fazer. Um autor anônimo diz assim, gostaria de repetir essa frase porque é belíssima, não é? Quando tiver fome ou tiver sede ou quando estiver nu, alegra-te, porque Cristo está em ti. Já quando vires alguém com fome, alguém com sede, alguém nu, corre para ajudá-lo. Cristo está nele e precisa da tua ajuda. Pois bem, Cristo teve fome, teve sede, esteve nu e foi ali que ele nos salvou, no seu sofrimento na cruz. Possamos hoje pensar neste dia, né? Este dia, festa de Cristo Rei, pensar sobre esta festa, a partir dessas reflexões que foram agora propostas, não é? Bernardo de Claraval diz assim: se alguém tem fome, Cristo é a comida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Se alguém tem sede, ele diz: eu tenho uma fonte de água viva, eu sou a fonte de água viva. Se alguém está perdido, ele diz: eu sou o caminho. Se alguém está confuso, ou triste, ou angustiado, ele diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, seremos julgados pelo amor que nós praticarmos. São Camilo de Melles, diante dos doentes, ele ficava sempre de pé ou então de joelhos e dizia: me comporto assim porque neste doente está o próprio Cristo, o meu Senhor. Cristo vem sempre a nós. Diz o apóstolo Paulo, ele veio a nós quando ainda éramos, ou quando estávamos doentes, nus, prisioneiros dos nossos vícios. Nós somos estas pessoas que precisamos da caridade de Cristo, porque em algum momento da vida estivemos doentes pelo nosso pecado, prisioneiros, aprisionados nos nossos vícios, nas nossas loucuras, nos nossos erros. Em algum momento da vida, nós fomos esta pessoa que necessitou do amor de Cristo e Ele nos enviou alguém. Em algum momento da vida, agora seremos nós a socorrer os outros que estarão nesta mesma situação. Todos os dias eu devo me perguntar: já saciei a fome de alguém? Já cobri alguém que estava nu? Já ajudei alguém que estava doente? Já visitei alguém encarcerado? Devemos nos fazer essa pergunta porque ela será importantíssima no momento do julgamento final. Cristo não nos perguntará nem nos avaliará pelo total de procissões, missas que participamos, tudo isso tem o seu valor, mas essa pergunta não será feita. Um outro ponto interessante sobre esse texto: esse é o último discurso de Jesus. O primeiro discurso de Jesus é o Sermão da Montanha. E curioso que as pessoas que são elencadas no Sermão da Montanha voltam agora no último discurso. Os pobres, os aflitos, os que têm fome, os que têm sede, voltam todos agora. Eles são a porta para a eternidade, são os bem-aventurados. Na Bíblia grega, bem-aventurado é Makarioi, quer dizer, aqueles que sabem viver o tempo e acolher as oportunidades. Então, eles não somente sabem viver o tempo e acolher as oportunidades de Deus, mas eles próprios são a oportunidade de Deus para a nossa salvação. Quando encontrarmos alguém doente, pobre, nu ou precisando de ajuda, lembremos, nesta pessoa está o Cristo, nesta pessoa está a porta para a nossa salvação. Aproveitar o tempo como uma ocasião de crescimento humano. Esse capítulo do Evangelho de Mateus é também o capítulo da paixão do Senhor, porque pelo seu sofrimento, pela sua paixão, pela sua entrega, Ele nos presenteou
abrindo para nós as portas da eternidade. Que o Senhor nos ajude a festejar hoje este dia, viver bem esta festa de Cristo Rei, não pensando só em pompas, porque Ele mesmo diz: meu Rei não é deste mundo. E notem que aqueles no final que serão chamados a atenção, que serão separados para o lado esquerdo, para o lado dos cabritos, eles dirão: Senhor, mas nós te servimos. Eles vão pensar: te servimos em tantos momentos, em liturgias, em momentos belíssimos. E Jesus dirá: não é bem assim. Eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, estive nu, não me vestiram, doente ou preso, e vocês não me visitaram. Que o Senhor nos ajude a abrir o coração para acolher esta verdade do Evangelho. Precisamos amar mais, transformar mais a nossa espiritualidade em espiritualidade que gera amor, que gera coisas muito concretas. Minha espiritualidade deve me tornar uma pessoa melhor. No convívio com os outros, deve me tornar uma pessoa melhor no dia a dia com os meus irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.